Boa tarde, boa noite, porque somos internacionais, tudo bem, gente? Bom, vou gravar esse vídeo aqui em formato de live para poder ficar gravado, para responder essa pergunta que me chegou pela DM. E aí, obviamente, eu vou trazer alguns pontos de vista, talvez não muito populares, como já é característico da minha pessoa, né? Quem trabalha comigo já sabe disso há 20 anos. As pessoas da internet estão descobrindo agora. Eu não costumo ser uma pessoa muito tradicional ou que fica repetindo aquilo que todo mundo também repete. Costumo dizer para os meus clientes que se é para falar o que todo mundo fala, não precisa de mim, não precisa pagar o meu preço, porque eu também não sou tão barata assim. Então, eu quero começar essa conversa dizendo que, principalmente quando você olha no LinkedIn uma vaga, por exemplo, ou programas de trainee, você tem lá milhares de candidatos para poucas vagas. E a verdade é que um RH hoje em dia não tem condição de olhar para todos os currículos que chegam pelas vias um pouco mais formais. Claro, quando você tem ferramentas um pouco mais dedicadas e que tem inteligência artificial, essa triagem ela vai acontecendo de uma forma mais rápida, mas isso também é muito dependente de uma boa modelagem de critério, o que nem sempre acontece. Mas a realidade da maioria das empresas é que o RH não tem gente suficiente, para usar uma expressão bastante capacitista, não tem braço, né? Como a maioria das pessoas costumam dizer, isso não é uma expressão boa, mas não tem equipe o suficiente, o RH está sucateado, não tem tempo, não tem gente, não tem qualificação para olhar milhares de candidaturas para uma determinada vaga. E é aí que entra a questão da indicação e que muita gente fica brava, porque isso acontece muito comigo. Em geral, quando uma vaga não consegue ser preenchida pelas vias tradicionais e as pessoas não conseguem encontrar o candidato ideal, as pessoas de RH começam a ligar para pessoas conhecidas de confiança para falar da vaga e perguntar se tem alguma indicação, se já trabalhou com alguém. E é por isso que eu bato tanto na tecla de que o bom trabalho e o bom networking, eles são tão importantes para você que quer construir uma carreira não só no corporativo, mas também como prestador de serviço, como profissional liberal, como uma pessoa que vai empreender, começar a ter de fato uma rede, porque os meios tradicionais, eles funcionam muitas vezes, mas eu tô vendo muita gente muito insatisfeita com plataformas de recrutamento, por exemplo. E aí a gente não precisa pensar no ou. Ou é a plataforma, ou é a indicação. O que não pode é ter jabuti na árvore, mas essa é uma outra conversa. Quando a gente está falando de pessoas capacitadas, a gente precisa entender que às vezes isso vai se dar por meios tradicionais, às vezes isso vai se dar por indicação, às vezes isso vai se dar pelo bom trabalho que você está fazendo e daí você vai conseguir uma promoção. Então, para responder essa pergunta diretamente, essa pergunta ela não tem uma resposta única, ela não tem uma resposta imediata, ela tem aquilo que funciona para aquela instituição naquele momento. Quando a gente fala de serviço público, a gente está falando majoritariamente de concurso, a gente está falando de cargos comissionados, a gente também está falando bastante de indicação. Então, a minha sugestão, eu não gosto de dar dica, né? Mas a minha orientação para vocês é que vocês procurem entender como aquele processo para a vaga para a qual você está se aplicando, como aquele processo funciona, qual é a melhor maneira de ser aprovado por ele. E aí, para falar um pouco de setor público, a gente vai participar de um encontro em junho, lá em Brasília, para falar sobre funcionalismo público, sobre contratação, sobre motivação, a convite da HDI Brasil. Então, estou super feliz, quero agradecer ao Thiago da HDI Brasil, ao Vaz, que estava com a gente no podcast. E aí a gente começa a entender um pouco o que é que cada posição vai pedir. Então, muitas vezes a gente coloca no LinkedIn, a gente também publica em outras plataformas mais conhecidas, mas é bom que vocês saibam que a gente também está sempre conversando entre a gente. Pessoas de RH, lideranças, pessoas que se conhecem e confiam umas nas outras. E é exatamente por isso que lá no meu MBA eu digo que o mais importante é você construir rede de confiança. Isso leva tempo e você começa servindo e não pedindo. Eu espero que isso tenha respondido, que isso tenha ajudado. Manda para mim as suas dúvidas via DM, via caixinha. Vou começar a responder e tamo aqui. Um beijo. Tchau, tchau.